27 de março, Êxodo 3, de 1 a 8 e de 13 a 15. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. A identidade de Deus é histórica. Trata-se do Deus dos pais de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus dos pais, dos antepassados, dos migrantes. Abraão veio na Mesopotâmia como migrante. Isaque foi filho de migrante e também ele foi migrante. Jacó migrou para o Egito com seus filhos no tempo da grande fome. Ou seja, Deus não é um Deus egípcio, não é o Deus pai do faraó, o Deus que legitima a opressão. Pelo contrário, é o Deus Altíssimo, aquele que desce para libertar os oprimidos. Não é um Deus estático, preso ao templo, limitado pelas forças da natureza e do poder político de controle simbólico. E o Deus que é, que foi e será, o Deus que age, não é o Deus que retribui as oferendas com a bênção, mas o Deus que age porque ouve o clamor do oprimido, que se compadece da dor e do sofrimento. O Deus que se recorda da aliança com os antepassados, que viu e que se percebeu e conheceu a aflição dos descendentes. Deus se apresenta a Moisés como aquele que é, foi e será. Se identifica como eu sou o que é. O texto diz que Deus se recordou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Uma aliança com os antepassados que se torna eficaz para os descendentes, os herdeiros da aliança. A aliança sempre renovada através do sangue do cordeiro sacrificado e celebrado com o cálice da refeição pascual. Como cristãos, nós entendemos-nos herdeiros de uma nova aliança, uma aliança não firmada pela palavra, mas assinada com o sangue do crucificado. Uma aliança permanente que não precisa ser renovada com sacrifícios. A nova e eterna aliança, firmada através do perfeito, completo e suficiente sacrifício pelo pecado de todo o mundo, cujo cálice, juntamente com o pão da vida, partilhamos em nossa refeição pascual. Aliança firmada pelo Pai através do Filho e que se perpetua em nós pela ação do Espírito Santo. Aliança que não exige de nós nenhum sacrifício, apenas a aceitação,
nos é concedida de graça, uma vez que nossa dívida foi resgatada para sempre pelo Cordeiro de Deus, o Filho, aquele que, tendo sido morto, ressuscitou e vive para sempre. Ainda hoje, a nova aliança precisa ser anunciada e proclamada. Deus jamais se esquecerá dela. Ele, o sou o que é, o eterno, ainda ouve o clamor dos sofredores e angustiados. Precisamos celebrar essa aliança. Como celebrar concretamente essa aliança enquanto ao nosso redor o clamor dos que sofrem ainda é forte? Podemos ser nós mesmos os que sofrem e clamam. Celebramos sim, com esperança. Esperança de um reino que não é nosso, nem construído por nós, mas que já está no meio de nós. Como Moisés, sentimos o absurdo do chamado, como é estar diante de tudo o que provoca dor, inclusive a nossa própria dor, anunciando a vontade do Deus libertador, aquele que é. Apenas com esperança que nasce da fé no ressuscitado é que podemos seguir em frente. Bom dia, que Deus abençoe o seu domingo e celebre o Deus que ouve. Hoje é dia de culto de celebração. Eu convido você a estar conosco às 10 horas da manhã na Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos, na Avenida São Carlos, 2495, no centro. Vem com a gente!